vencedora da 7ª Gincana de Economia promovida pelo Corecon RS, que este ano tem como novidade a parceria com a Apex. Como é que foi a tua preparação para conquistar esse primeiro lugar? A gente teve um treinamento, né, na PUC com os professores de economia, utilizando a estrutura da universidade para fazer uma preparação para o jogo que ocorreu no sábado. E como é que foi a disputa? Foi bem acirrada, eu não esperava ganhar, até porque os outros concorrentes eram bem fortes e no final teve um fator também de sorte que influenciou bastante. E quais são os principais objetivos dessa gincana? É promover, na realidade, até a economia no sentido com a Apex e o Corecon, junto com as universidades, né? E, digamos assim, colocar o que a gente aprende na teoria, né, na prática. Quais foram, assim, as principais dificuldades? As principais dificuldades era saber como o outro iria jogar, né? A gente não sabe nunca se eles vão cooperar com o que a gente quer fazer ou se cada um vai fazer o melhor para si. Acho que a parte da teoria dos jogos influenciou bastante no jogo sábado. E qual era o tema desse ano? O tema desse ano era comércio exterior, né? Num mercado de calçados e couros. Então, na realidade, a gente teria que fazer um projeto, né? Criar uma estratégia se iria produzir couro ou calçados e ganharia quem tivesse a maior rentabilidade e quantidade exportada. E como é que foi a tua estratégia vencedora? Olha, na realidade, assim, eu tentei produzir a quantidade que eu saberia que seria exportada. Você teria um mercado, né, que oferecesse essa demanda. Então deu tudo certo lá e consegui vender bastante. E qual é a tua dica para os participantes do ano que vem? A dica é ter bastante atenção e considerar como os outros estão jogando. Acho que essa é a grande jogada. E o Opinião Livre está aqui hoje com o Felipe Assunção, segundo colocado na Gincana de Economia Corecon, representando a instituição Unifra. Felipe, nos fala um pouquinho sobre o tema da Gincana, que foi comércio exterior, né? Isso, então a Gincana foi sobre o comércio exterior, onde nós éramos uma indústria que produzia calçado e couro curtido. O programa proporcionou a realidade do mercado competitivo, onde importação e exportação da matéria-prima com calçado e o couro. E como que foi o decorrer da prova? Então, a prova se realizava em mais ou menos 5 etapas. A primeira era a compra da especulação do mercado, né? Que tu tinha lá para comprar a especulação para o calçado e para o couro. Aí analisava ali a especulação e passava para a próxima etapa, que era os leilões do couro cru, né? Então, era em 3 partes. As 2 eram especulação e a última finalizava. Então, tu largava o teu preço lá, a tua quantidade, e analisava a quantidade de preço de cada oponente, né? Então, verificava ali como ficaria o saldo, porque só 5 compravam, né? Então, você especulava com o preço lá em cima, aí no final mesmo, para finalizar a compra, tu botava um preço lá embaixo, e ali que se equilibrava o mercado. Passava dos áudios da compra, passava para a produção. Aí na produção, conforme a tua especulação que tu compraste, tu verificava ali se produzia quantos de calçado e quantos de couro curtido que tu ia exportar. Então, mais ou menos, se tivesse umas 3.000 toneladas, produzia umas 1.200 toneladas para calçado, né, para fazer pares de calçado, e o resto exportava como couro curtido. Passando para a próxima etapa, que era a finalização das compras. Então, também tinha 3 rounds. Um round com 3 etapas. Primeira especulação, segunda especulação. Então, você mandava os preços lá e quantidade de couro curtido e sapatos e verificava conforme o teu oponente, né? Conforme botava um preço alto, verificava como é que ele reagia a esse preço. Então, se botasse um preço muito baixo, você tinha que ter uma noção quanto é que ele poderia botar de preço baixo, que tu verificava então o custo de produção dele e assim tu já poderia ver o mercado ali como seria. Se eu tivesse um preço muito alto, já não poderia entrar naquele mercado, naquele país. Então, como eu tinha um preço de 11 dólares custo de calçado, eu poderia manter em 12, no máximo 12, 13, analisando pelos meus oponentes. E tu estás no 4º semestre da Unifra, né, e Faculdade de Economia. E eu gostaria de perguntar como que foi a preparação e também a seleção.
Então, esse mesmo programa que o pessoal da FGV de São Paulo projetou, eles mandaram para todas as instituições. E lá dentro foi feita uma pré-seleção. Essa pré-seleção foi baseada nesse mesmo programa, que selecionaram um de cada curso para vir representar quem no Corecon do Rio Grande do Sul. E essa tua colocação terá uma segunda etapa, que é o nacional, né, em São Paulo. Positivo. Então, passando dessa etapa regional, que seria aqui do Rio Grande do Sul, a gente passa para uma etapa de São Paulo, que é o ano que vem, que os 3 colocados aqui irão participar representando as instituições devidas. E o funcionamento da prova será o mesmo? Positivo. Então, nós somos o pioneiro a testar esse programa feito pela FGV, né? Esse programa vai ser realizado lá no Nacional de São Paulo. Em cima desse, a gente teve alguns erros no programa, né? Decorrer dos blefs. Então, na hora de especulação, botar um preço abaixo do teu custo, teve alguns erros no programa, que foi sendo arrumado ao decorrer da gincana. Então, a gincana mesmo foi efetivada na tarde, né? Passou o primeiro jogo, era só uma prática. O segundo jogo já deu problema no meu computador, que eu especulei errado ali, botei abaixo do meu preço de custo. Não que não estaria errado, é uma estratégia para mim poder ver o quanto que estaria o custo dos outros, né? Então, esse programa vai ser ajeitado e ano que vem nacional vai estar redondinho. E os 3 colocados aqui do estado vão estar disputando a mesma colocação no nacional? Então, o que acontece? Lá vai ter mais instituições do resto do país, né? Então, provavelmente vai ser os mesmos que representaram aqui as instituições aqui no Rio Grande do Sul. E terá uma próxima etapa depois da nacional? Não, essa etapa finaliza lá no Nacional em São Paulo. Como tu começou a gostar de economia, Felipe? Então, antes de vir para Santa Maria, eu sempre gostava de olhar bolsa de valores, essas coisas. E o que me chamou a atenção é que no curso da Unifra, ele proporciona a prática agregada à teoria. Nós temos lá um laboratório que simula a Bovespa, né? E também esses programas de economia dá para simular lá no laboratório de economia da Unifra. Então, um curso focado em finanças, que é a área que eu gostaria de trabalhar mais à frente. E quais são os planos agora até a próxima etapa do ano que vem? Então, se aprofundar um pouco mais na teoria de jogos, né? Que seria praticamente isso, que é o jogo, o mercado competitivo, tentar colocar em prática toda a teoria aprendida até agora. E nessa gincana tu teve uma premiação e junto ganhou um netbook. Isso, então nessa premiação o primeiro colocado ganhou um notebook, o segundo colocado ganhou um netbook, que foi meu caso, e o terceiro colocado ganhou um celular. Mas foi bem interessante, então o netbook caiu com uma mão, assim. E era o teu grande objetivo? Não, então, a premiação então não era tanto o meu objetivo, né? O objetivo era que vir participar e agregar conhecimento, né? Porque esse programa aqui nos traz muito a realidade, que é o mercado competitivo. Então, a premiação então, foi só um detalhe a mais aí, para estimular o estudante. E teve alguém, assim, que te apoiou, assim, que estava junto contigo nessa tua etapa? Então, eu pude, por causa de virtude do tempo, eu tive que vir sozinho, mas tive muito apoio do meu coordenador do curso e da minha família. Felipe, é muito importante salientar, né, essa oportunidade que as faculdades dão e ainda mais valorizando o curso de economia. Sim, essa oportunidade é bom para o pessoal ver que o curso de economia então não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo acha, né? É um curso muito completo, com certeza ele te dá uma base que o mercado precisa, de análise de mercado, análise governamental, e que o curso de economia, ele, apesar de ser um pouco mais puxado que os outros dessa área, ele te dá uma boa base e é muito interessante sair preparado para o mercado. E na tua opinião, quais são as qualidades que precisa ter para entrar no mercado de economia? Então, uma boa base teórica realizada na instituição, essa agregada a tua conseguir colocar ela em prática, né? O que mais tem a dificuldade ali, então, é colocar em prática tudo que se aprende, né? Principalmente na hora que chega em econometria. E tu estavas me falando que antes de tu entrar no curso de economia, tu já tinha uma base boa, né, na informática. Sim, então eu fiz um técnico em informática incompleto, não cheguei a completar por ter ido embora para Santa Maria, né, mas então já estava para ter uma base por causa dos cálculos e tudo, mas a informática já ajuda bastante. Mas que a gente tem bastante softwares, que a gente trabalha com a economia e precisa saber de informática, como qualquer outra profissão. A informática está aliada também à economia.